Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 4, Senhor, revela a mim a tua glória. Autor, Miguel Mar. Título da semana 2, Senhor, dá-me a visão. Quarta-feira, ler com oração 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. As chaves do reino dos céus. Como vimos antes, o Senhor nos colocou na edificação mais importante do universo. Por isso não podemos negligenciá-la nem dela fugir. O Senhor disse a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vemos que somos materiais para a edificação da igreja, não para sua destruição. Quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, geralmente pensamos em luta, o inferno abrindo as portas e lutando contra nós, e nós nos defendendo e lutando contra as portas do inferno e poderes das trevas. Entretanto, dizer que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja mostra também a importância de não dar base para Satanás nos usar contra o Senhor. Ainda mantemos muitas coisas em nós que dão base para Satanás atuar. Não devemos dar oportunidade nem terreno algum ao diabo em nosso viver. Por exemplo, a raiva e as mágoas que temos contra determinado irmão, o amor que ainda sentimos pelo mundo, enfim, essas e outras tantas coisas servem de base para a atuação de Satanás contra a igreja. O Senhor quer tirar de nós tudo que pode dar base ao diabo. O apóstolo Pedro ficou muito impactado e impressionado com essa questão de ser pedra para a edificação da igreja. Em sua primeira epístola ele escreveu: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Após ter recebido a revelação do Senhor Jesus, Pedro viu claramente sua identidade. Ele era uma pedra viva destinada à edificação da igreja. Essa revelação foi dada tanto a ele como a nós, pelo Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Essa rocha é Cristo e é a revelação de Cristo. O Senhor está edificando e nos chamando para participar dessa edificação. Ele quer que a igreja seja edificada como uma fortaleza, para que as portas do Hades não prevaleçam contra ela. Veja a importância de estarmos edificados. Em sua resposta a Pedro, o Senhor disse algo muito importante, que lhe daria as chaves do reino dos céus. Essas chaves servem para abrir portas. Se não são usadas, não faz sentido possuí-las. Temos ou não usado as chaves que o Senhor nos deu? Vamos fazer uma aplicação espiritual desse trecho. O Senhor hoje tem dado diferentes chaves, abrindo-nos as portas a seu mover sua obra. Você não sente que temos experimentado isso? Temos ouvido muitos testemunhos de portas sendo abertas, de lugares outrora fechados, mas agora abertos à palavra de Deus. Isso acontece porque temos usado as chaves que o Senhor nos deu. Temos aberto as portas do reino dos céus às pessoas.
Não foi somente Pedro quem recebeu as chaves do reino dos céus, mas cada um de nós também. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como usar as chaves para abrir as portas do reino dos céus às pessoas? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.